Vamos lá então, meus amigos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos no mês de agosto de 1859, vamos já estender para o mês de setembro também, já estamos no finalzinho do mês de agosto. Nós vamos finalizar o boletim, a sessão dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e depois nós vamos então ao Sr. L. de Limoges, que foi aqui um comentário pequeno que Kardec apresentou para nós, e depois nós vamos para os processos para afastar os espíritos maus, um artigo bastante extenso que Kardec apresenta e que nós vamos estudar em algumas partes, né? Não sei se em 2 ou 3 partes, 2 no mínimo, né? Porque ele é bem grande. E depois, também esperamos, né, no próximo artigo, as Confidências de Voltaire, um artigo assim muito legal, que também é um artigo longo, mas que é assim que traz para nós um subsídio muito valioso para os nossos estudos, né? Mas vamos devagar, que a gente vai chegando nesses temas. Muito bem, então nós temos aqui, lembramos então que Kardec vai apresentar no final aqui, em cada mês, né, todos os boletins referentes ao mês anterior. Então nós vimos aqui, deixa eu pegar aqui do início, só para a gente marcar aqui as datas. Nós vimos aqui então, só um instantinho, está aqui. Kardec apresentou para nós aqui, como nós falamos, né, sobre o conteúdo. Então nós tivemos no dia 1º de julho uma sessão particular, conversamos sobre isso também. No caso das sessões particulares, são tratados, por exemplo, assuntos administrativos, né? E o restante do conteúdo, né, das reuniões são as mesmas também para as outras sessões. Bom dia, Angelina. Depois, então, no dia 8 de julho de 1859, uma sessão geral, que já começou aqui com comunicações, depois estudos, né, onde são feitas evocações e tudo mais. No dia 15 de julho, outra sessão particular, é feita então assim essa intercalação entre um trabalho de estudos, mas com elementos que dizem respeito apenas aos membros da sessão. E depois nós temos aqueles que são as sessões abertas, né, que é o que a gente conhece como reuniões públicas. Essa então, nós tivemos aqui assuntos administrativos, uma sessão particular, comunicações, depois também tivemos aqui estudos. Agora numa sexta-feira, lembrando que essas reuniões eram feitas às sextas-feiras, no dia 22 de julho de 1859, uma sessão geral que nós vamos estudar, a última sessão aqui do mês de julho, né, a última ata do mês de julho. Então diz assim para nós: leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Da ata e dos trabalhos da última sessão. Começamos então com comunicações. Afinal de contas, né, aqui nós já iniciamos com uma sessão geral. Lembrando que nas reuniões particulares, onde nós tínhamos ali as sessões de assuntos administrativos, falavam sobre, por exemplo, a admissão de novos membros, algum tipo de exclusão de membros também, assuntos financeiros relativos à manutenção da sociedade, enfim, né, trabalhos ali que trata da instituição propriamente. Então aqui na seção de comunicações nós temos leitura de uma comunicação particular do Sr. R., membro titular, sobre a teoria da loucura, dos sonhos, das alucinações e do sonambulismo, pelos espíritos François Arago e São Vicente de Paulo. Essa teoria é um desenvolvimento racional e científico dos princípios já emitidos sobre essa matéria. Será publicada no próximo número. Bom dia, Andréa. O Sr. R. comunica um fato recente de aparição. No dia 16 de julho, sábado, dia do enterro do Sr. Fournet, este apareceu durante a noite à esposa do primeiro com o aspecto que tinha em vida, procurando aproximar-se dela
enquanto o outro espírito, cujo semblante não pôde distinguir, o segurava pelo braço e procurava afastá-lo. Sensibilizada por essa aparição, tratou de cobrir os olhos, sem que todavia deixasse de vê-lo como antes. Aqui uma coisa bastante curiosa, né? A dupla vista nesse caso, né? Então ele não era uma aparição, não era uma materialização, mas ele foi uma percepção pela vidência, né? Então, ainda que seja uma vidência esporádica, não contínua, então ela fechou os olhos, né? Tampou os olhos ali, mas não adiantou porque o espírito continuou sendo percebido. No dia seguinte, essa senhora, que como o marido é médium e escrevente, pôs-se a traçar convulsivamente caracteres irregulares que pareciam formar o nome de Furne, que é ali o desencarnado, né? Interrogado sobre o fato, outro espírito respondeu que realmente o Sr. Furne queria comunicar-se com eles, mas em razão do estado de perturbação em que ainda se achava, mal se reconhecendo, acrescentou ser necessário esperar cerca de 8 dias para ser evocado, a fim de que pudesse manifestar-se livremente. O Dr. V faz referência ao fato da previsão espírita, que é uma outra comunicação, né, que é outro assunto. O Dr. V faz referência a um fato de previsão espírita, realizado em sua presença, e tanto mais notável quando sabemos que a previsão de datas é muito rara por parte dos espíritos. Isso aqui é importante, nós já estudamos também em outra ocasião, lembrando que os espíritos evitam esses detalhes, né, sobre datas assim muito precisas, exatamente porque isso traz para nós gera em nós uma expectativa, e dependendo do tipo de assunto, gera inclusive uma certa ansiedade. Então os espíritos dizem que em tal dia pode acontecer uma tragédia, em tal dia alguém pode desencarnar, em tal dia algum evento acontece e de repente o evento não acontece. Exatamente porque os espíritos sabem que podem acontecer eventos no meio do caminho que mudem alguma coisa relacionada com aquela previsão. Então por isso eles evitam trazer para nós essas datas. E aliás, é algo que nós temos vivido recentemente no meio espírita com relação a tal da data limite, né, que trata da época quando Chico, recebendo a comunicação no Pinga Fogo de 1971, ele comentou então sobre a preocupação que os espíritos tinham naquele período da Guerra Fria, né, década de 1950 até 1970, onde nós tínhamos Estados Unidos e União Soviética elaborando ali, né, aquela suposta guerra futura com armas nucleares e tudo mais. Foi comentado então uma grande preocupação por parte dos espíritos e uma necessidade de uma intervenção direta para evitar que isso acontecesse, para evitar que essa catástrofe acontecesse. E aí então os espíritos responsáveis aqui também pelo nosso planeta apresentaram isso, contaram para nós ali, Chico contando, né, no Pinga Fogo. Eles então pediram uma moratória a esses espíritos responsáveis por essa intervenção, para que aguardasse um pouco mais que a população planetária mudaria o seu modo de pensar, o seu pensamento, e nós sairíamos então daquela ameaça, daquela tensão toda. E foi previsto então, conforme o Chico comenta, foi dada uma previsão de 50 anos para que isso acontecesse. De 1971 até 2021, nós temos 50 anos. Então o Divaldo tem falado sobre isso, livros têm sido publicados, vídeos publicados dizendo que nessa data limite de 50 anos, mudanças importantes aconteceriam, não apenas no meio espírita, mas no meio espiritualista também. Isso vem sendo comentado, que nessa data algo importante vai acontecer. E aí então já começaram, né, num vídeo que é publicado, falando sobre alienígenas, né, extraterrestres, que se aproximarão do nosso planeta nesse período, porque o nosso planeta estaria preparado já para ter esse contato, né, com outros mundos e tudo mais. Uma mudança significativa aconteceria nesse processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então coisas iriam acontecer. E aí aqueles mais exagerados já falam, né, de alguma coisa relacionada com catástrofes, com aparições sobrenaturais, e aí o pessoal começa então a criar
né, essas fantasias. Então os espíritos evitam trazer para nós essas previsões de datas, essas previsões de prazos, exatamente para que a gente não crie, da nossa parte, essa grande expectativa, né? Então, por isso aqui, mais uma vez, como Kardec coloca, sabemos que a previsão de datas é muito rara por parte dos espíritos. Há 6 semanas, aproximadamente, uma senhora de seu conhecimento, excelente médium de psicografia, recebeu uma comunicação do espírito de seu pai. Aqui também, antes da gente continuar a história, algo também que é curioso, que Kardec costuma comentar, e também outros escritores e médiums, eles dizem, né, o espírito de seu pai, ou o espírito de Joana de Ângeles, o espírito de André Luiz. Eu acho que é meio equivocada essa expressão, porque o André Luiz é o próprio espírito, não é o espírito dele, né? Então essa é uma colocação também que Kardec costumava utilizar, e que eu acho que merece ali uma certa correção, né? De dizermos, por exemplo, né, assim como eu digo o espírito de meu pai, eu posso dizer que o meu espírito está ansioso. Mas espera aí, eu sou eu e eu tenho o meu espírito, ou eu sou o próprio espírito, né? Então essa também é uma ideia que a gente precisa ficar bastante atento para evitar tratar o espírito como um elemento que nos compõe, e não nós como os próprios espíritos, né? Então recebeu uma comunicação do espírito de seu pai. De repente, sem provocação, este último pôs-se a falar espontaneamente da guerra da Itália. A propósito, perguntaram-lhe se ela acabaria logo. Ele respondeu: no dia 11 de julho a paz será assinada. Sem ligar maior importância a essa previsão, o Dr. V guardou a resposta no envelope lacrado e o remeteu a uma terceira pessoa com a recomendação de somente abri-lo após o dia 11 de julho. Sabe-se que o acontecimento se realizou como fora anunciado. E aqui então, né, é raro acontecer esse tipo de previsão, mas nós vimos aqui então que Kardec presenciou aqui um desses testemunhos, né? André colocou, né, creio que para a época era importante Kardec ratificar várias vezes que não era ele que estava falando, e sim o espírito, né? Pois é. Mas eu não sei se você fala aqui com relação ao espírito de fulano, né? Mas talvez fosse, Andréia, nesse caso, para afirmar que estava desencarnado, né? Então, se você fala, Joana de Ângeles fala, aí você fica na dúvida, mas ela está viva ou ela está morta? Na visão popular, naturalmente. Então, quando você fala o espírito de Joana de Ângeles, talvez seja uma forma de você reforçar que o espírito, então, que o indivíduo está desencarnado, né? Então, seria talvez a expressão levaria a essa conclusão, né? Mas nós espíritas temos que ficar muito atentos, porque para um leigo falar que o espírito de Joana de Ângeles, ele vai entender que é o espírito daquela pessoa que morreu, mas se ele começar a aprofundar um pouco mais no raciocínio, ele vai entender que o espírito não faz parte, né? Não é a própria personalidade, mas é um elemento, porque eu posso dizer o meu perispírito, aí sim. Agora dizer o meu espírito, aí já é errado, porque eu sou o próprio princípio inteligente. Então esses são os detalhes, né? Então a gente pode colocar assim, né? Felizmente, como nós temos o privilégio, né, e a oportunidade de estudarmos, né, de termos ali uma análise mais profunda das coisas, esses pequenos detalhes que geralmente passam despercebido por aqueles que simplesmente leem superficialmente e não se aprofundam nesses estudos, nós que somos estudantes temos por obrigação ficarmos atentos a esses detalhes, né? Dudu colocou, parece alegoria, pois é, parece um elemento a mais que vai compondo, né? André colocou, mas para os leigos que irão ler e se interessar, acho importante falar 10 vezes. Né? Pois é. Né? Então, assim, para quem está se aproximando é uma coisa, né? Então ele vai, a gente vai trazendo os indivíduos para que eles entendam-se numa linguagem mais simples, mas depois o estudo, né, nos leva a essa compreensão mais adequada, mais correta, né? Jane colocou, não entendo você, mas não conheço o espírito de André Luiz em outra encarnação com outro nome, né? Tem várias histórias sobre encarnações de André Luiz, né? Deixa eu ver aqui. Sim, né? Uma dessas histórias, né, Jane, que eu já até comentei aqui,
é o Polidoro, né, que me esqueci o nome dele, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo era Polidoro. Ele escreveu, né, inclusive eu me lembro, era mais ou menos no ano de 2001, 2002. Pesquisem para mim, por favor, Polidoro Espírita. Qual é o nome completo dele que eu me esqueci agora? Faz muito tempo que eu não pronunciei esse nome, então eu acabei esquecendo. Não era Augusto Polidoro, me esqueci o nome dele. Então, foi mais ou menos nessa época, 2001, 2002, eu fazia muitas pesquisas, né, sobre genealogia, porque naquela época eu construía. Polidoro Falzino, não era esse o nome, Flávio? Esse é espírita mesmo? Eu não me lembro desse Flauzino. Só confirma para mim, por favor, se esse é ele mesmo. Se ele está relacionado com a doutrina espírita. Então, naquela época eu fazia essas pesquisas genealógicas e tudo mais, na construção da árvore genealógica da minha família. Então era muito comum eu ler obituários dos jornais, né? Então eu tinha jornal impresso naquela época, então eu já lia tudo, já ia para o obituário, porque eventualmente aparecia ali o sobrenome da minha família. E de fato, né, uma ou duas vezes acabou aparecendo esse nome, o sobrenome da família. Eu me lembro que apareceu do Polidoro, Oswaldo Polidoro, isso, obrigado, Dudu. Então o Oswaldo Polidoro, apareceu o obituário dele e tinha um triângulo, né? Então nós lembramos que no caso de um judeu, por exemplo, aparece a estrela de Davi, no caso dos cristãos aparecem crucifixos, né? E para ele apareceu um triângulo e como aquele símbolo sendo espírita. E o Oswaldo Polidoro, ele escreveu um livro falando ali sobre alguns temas relacionados com a doutrina, inclusive ele mesmo, né, afirmava ter sido a encarnação de Kardec. Era uma coisa assim meio complicada na época. E ele, num dos livros que eu li sobre, que ele publicou, falava dessa linhagem, dessas encarnações de André Luiz. Deixa eu ver se a minha memória está boa. Ele falava assim que André Luiz tinha sido Judas Iscariotes, depois ele foi Estácio de Sá, depois ele foi... Não, ele foi Judas Iscariotes, Joana d'Arc, Estácio de Sá, que era filho do Mendes Sá, que era um dos chefes de capitanias hereditárias do Brasil, né? Então Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro. Depois ele foi Oswaldo Cruz e depois foi André Luiz. Então isso acabou gerando uma polêmica, né? Que quem trouxe essa revelação, né? Pois é, né? Então, então essas ideias que vão sendo lançadas, essas informações que vão sendo publicadas, só trazem para nós confusão, né? Porque André Luiz, eu não me lembro de ter lido nada publicado por ele falando sobre a sua própria encarnação, suas próprias reencarnações, né? Então assim a gente evita esse tipo de situação, principalmente porque essa informação veio de um homem que se dizia como encarnação de Kardec, né? Então já complica tudo. Mas enfim, temos essas histórias aí para poder digerir, né, e tomar cuidado. Deixa eu ver aqui, o Dudu colocou, né, os médicos estão chegando para ajudar o governador, relatavam dos videntes, né? Veja o Oswaldo Cruz, o André Luiz, o Bezerra de Menezes, Zerbini, né? De onde é esse texto, Dudu? Valdo Vieira fala que André Luiz seria Carlos Chagas, também tem essa ideia também conflitante, né? Um fala Carlos Chagas, o outro fala Oswaldo Cruz, outros dizem que é um médico completamente desconhecido, né? Mas enfim, estão ali juntos nesse embate, né? Ah, tá na Folha, né? Pois é, então tá ali só para trazer para nós mais um motivo para a gente ficar aqui debatendo, né? Mas vamos em frente aqui, seguindo a nossa revista, que é mais segura, né? Com toda certeza. Então vamos lá. Foi confirmado então aqui, como eu comentei com vocês, a data, né, dessa assinatura de paz no dia 11 de julho aqui de 1859. Próximo tema aqui também das comunicações. É interessante notar que os espíritos, quando falam de coisas futuras, o fazem espontaneamente, sem dúvida porque julgam de utilidade fazê-lo. Entretanto, jamais o fazem quando a isso são impelidos por um motivo de curiosidade. Então tá aí. Próxima sessão, estudos. Problemas morais e questões diversas, perguntas complementares sobre o mérito das boas ações,
sobre as visitas espíritas, sobre a escrita direta. Então são temas que foram estudados aqui também. Questões sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, como tempestades, e sobre as atribuições de certos espíritos. Então, nessas questões aqui de estudos, né, a gente lembra que no Livro dos Espíritos esse tema é tratado. Então, muito daquilo que compõe o Livro dos Espíritos, especialmente na sua segunda edição, de 1861, se eu não me engano, foi resultado de muitas pesquisas e muitos estudos desenvolvidos aqui na própria Revista Espírita. E depois perguntas complementares sobre o diácono Pares, já estudamos sobre isso, né, sobre os convulsionários e os convulsionários de Samedar. Evocação do general Roche. Então está aqui, né, o conteúdo daquela reunião que nós estudamos, né, exatamente do divinismo, que era ali essa linha filosófica que, né, criada por Oswaldo Polidoro. Então, né, temos aí essa mais uma filosofia, né, apresentando propostas espiritualistas. E aí, nesse caso, a gente lembra sempre que as propostas espiritualistas, como eu comentei, são muitas. Então, cabe àquele que estuda usar uma base lógica. Nesse caso, a doutrina espírita se sustenta pelo controle universal dos ensinos dos espíritos, aquele método que Kardec utilizou, que dá para nós a segurança desse conteúdo. Mas nós temos outras filosofias que partem de uma única pessoa, que se coloca muitas vezes como sendo aquela responsável por trazer essas revelações. E aí a gente acaba encontrando, né, situações bem polêmicas, né? Então falta esse embasamento. Esse texto achei legal desse link, né, sobre a reencarnação de Kardec, né? Então fica aí, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Ao Sr. L. de Limoges, aqui é só um recado que Kardec publicou na revista aqui para o Sr. L. Rogamos à pessoa que se deu ao trabalho de nos escrever de Limoges, indicando documentos interessantes relativos ao Espiritismo, a gentileza de se pôr em contato direto comigo, a fim de podermos responder às proposições que nos deu a honra de dirigir. A falta de espaço nos impede a citação de algumas passagens de sua carta. Assina aqui então, Kardec. Passando aqui agora para o mês de setembro, então aqui ano 2, setembro de 1859, número 9. Processo para afastar os maus espíritos. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é um artigo bastante longo, então vamos a ele, a gente vai aqui digerindo, né, o que for apresentado por Kardec, e depois a gente continua no nosso próximo encontro para complementar. A ingerência dos espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades do espiritismo. Então a gente vê que nesse primeiro trecho que Kardec apresenta, esses espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades do espiritismo. E essas mesmas dificuldades também são encontradas em grupos mediúnicos que não são necessariamente espíritas, como esse que nós comentamos há pouco, que trazem grupos que trazem revelações, pessoas que trazem revelações do mundo espiritual. E a pergunta é: quem são os espíritos que se comunicam com eles? Quais são as informações transmitidas e de que forma que nós podemos, então, ter segurança nessas informações? Então, quando Kardec coloca processo para afastar os espíritos maus, diz respeito, então, às comunicações psicografadas e ao conteúdo, que acaba muitas vezes trazendo confusão em vez de esclarecimento quando se trata das bases doutrinárias, das bases filosóficas. Sabe-se por experiência que eles não têm nenhum escrúpulo de tomar nomes supostos e até mesmo respeitáveis. Haverá meios de os afastar? Eis a questão. Com essa finalidade, certas pessoas empregam aquilo que se poderia chamar processos, isto é, fórmulas particulares de evocação ou espécie de exorcismos, por exemplo, fazê-los jurar em nome de Deus que dizem a verdade, fazê-los escrever certas coisas, etc.
A gente já viu em algumas publicações de Kardec que os espíritos em desequilíbrio, espíritos que trazem ali um grau de inferioridade maior, eles têm uma grande dificuldade de mencionar, de escrever o nome de Deus, o nome de Jesus. É como se isso gerasse neles um certo constrangimento. Mas há outros espíritos que a tamanha hipocrisia que podem inclusive se passarem, né, por anjos, por espíritos, pelo próprio Cristo. Então há espíritos que não sentem nenhum constrangimento nisso. Mas para alguns, esses processos ou esses métodos que são utilizados são formas deles atestarem ali a identidade e até mesmo o caráter do espírito que se comunica. Conhecemos alguém que a cada frase obriga o espírito a assinar o nome. Se este é o verdadeiro, escreve-o sem dificuldade. Se não o é, para de repente, sem poder concluí-lo. Vimos essa pessoa receber as comunicações mais ridículas de espíritos que assinavam um nome falso com notável ousadia. Pensam outras criaturas que o meio eficaz é fazê-los confessar Jesus em carne e outras verdades da religião. Pois bem, declaramos que se alguns espíritos um pouco mais escrupulosos se detêm ante a ideia do perjúrio ou de uma profanação, há os que juram tudo o que quisermos, assinam todos os nomes, riem-se de tudo e afrontam a presença das mais veneradas figuras, de onde se conclui que entre o que se pode chamar processos não existe nenhuma fórmula, nenhum expediente material que possa funcionar como preservativo eficaz. Dir-se-á, nesse caso, que nada há a fazer, senão deixar de escrever. Esse meio não seria melhor. Longe disso, em muitos casos seria pior. Kardec diz assim, então, que na desconfiança, não permitir que os espíritos se comuniquem mais, isso não é a forma correta, porque se nós queremos aprender sobre a realidade do mundo espiritual, nós temos que ouvir aquilo que os espíritos têm a dizer. Então nós temos que utilizar uma outra forma de encontrar segurança nas comunicações. Vamos aqui às orientações de Kardec. Já dissemos, e nunca seria demais repetir, que a ação dos espíritos sobre nós é incessante, e por ser oculta, não deixa de ser menos real. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Se ela deve ser má, será ainda mais perniciosa pela própria razão de o inimigo encontrar-se escondido. Através das comunicações escritas, ele se revela e se desmascara. Aliás, aqui é o que Kardec apresenta para nós aqui como sendo um dos grandes valores das comunicações mediúnicas. Porque, conforme ele já disse aqui para nós, se os espíritos nos influenciam sutilmente e de uma forma oculta, quando ele então se revela através de uma comunicação, no caso aqui do médium, em especial, quando o espírito se apresenta, é possível então sondar o seu modo de pensar, a sua personalidade, o seu caráter, os seus valores, as suas intenções, enfim. Tudo isso então começa a se tornar mais claro e, portanto, então é possível desmascará-lo se for o caso. Sempre, Didima? Kardec como bom senso, Então, assim, não é simplesmente você inventar alguma coisa, Precisa de uma lógica. Assim sabemos com quem lidamos e podemos combatê-lo. Nesse caso, combatê-lo, se por acaso o espírito que se comunica traz para nós ali uma intenção negativa, uma intenção perniciosa, então nós precisamos fazer aquele trabalho de mudar a nossa vibração, de estabelecer em torno de nós aquele campo vibratório mais elevado para poder fazer com que o espírito se desvincule, fazer aquele trabalho de reforma íntima, Então todo aquele método, porque também não são métodos exteriores, Então tem o espírito me assombrando, vamos dizer assim, então eu vou acender algumas velas que tudo se resolve. E aí Kardec lembra que o trabalho não é exterior, é um trabalho interior, Então, mas conhecendo o espírito então através dessa comunicação, nós podemos já tomar, fazer ali o nosso trabalho, o nosso tratamento. Mas, como Kardec sempre lembra, vale muito mais prevenir do que remediar.
Então, se nós já temos essa mudança independente de qualquer tipo de influência, nós já temos então a prevenção estabelecida. Mas se não há nenhum meio de o afastar, que fazer então? Não dissemos que não haja nenhum meio, mas apenas que a maioria dos que empregamos são ineficazes. Esta a tese que nos propomos desenvolver. Então vamos entender aqui. E aqui, claro, né, esse tipo de informação, esse artigo, ele é dirigido especialmente para médiuns psicógrafos. E também aqui, claro, né, médiuns psicofônicos, claro. Né, mas aqui, como ele fala sobre psicografia especialmente, que era o método mais aplicado, mais utilizado naquela época, mas serve para qualquer tipo de médium que tenha ali a percepção dos espíritos, né? Inclusive médium pictógrafo, né, de psicopictografia. Quando a gente pensa assim, ele vai pintar quadros, muitas vezes as imagens que são pintadas são imagens assim bastante perturbadoras. Imagina assim, eu sou médium pictógrafo e de repente eu desenho ali um rosto de alguma coisa que parece um diabo, um demônio. Imagina eu começo a desenhar, por exemplo, figuras de nudez. Com que propósito? Essa nudez do mundo espiritual seria apenas uma expressão artística? Somos nós aqui encarnados que achamos que a nudez pode apresentar ali a sua beleza. Só que na verdade nós não temos ainda um valor moral suficiente para ver na beleza na nudez. Nós vemos na verdade o erotismo na nudez, né? Então se você está pintando, é aquela criança que rabisca, por exemplo, desenhos ali de morte, desenhos sombrios e tudo mais. Então o espírito se revela através de uma pintura também. A Jane colocou, na época, Kardec não teve tempo de falar sobre incorporação, mas se encaixa direitinho. Ele fala médiuns falantes, né? Que nós chamamos de médiuns de incorporação hoje, né? Mas a comunicação por si só ela se dá das mais diversas formas. Então, psicografia, psicofonia, pictografia, psicopictografia, música mediúnica, já vimos também sobre música mediúnica. Até mesmo, né, se você pensa que as músicas celestiais são aquelas das mais sublimes, imagina um médium então que ele começa ali a trazer aquelas músicas sombrias. Por que não? Às vezes de um modo muito sutil. Nós não temos hoje na música que os nossos jovens, né, acabam ouvindo, ela é na verdade em qualquer faixa etária, né, não apenas os jovens, as músicas que incitam a vulgaridade, a violência, muitas vezes um médium pode trazer uma composição dessa natureza. E aí então pelo conteúdo, né, a gente lembra que, né, o fruto nunca cai longe da árvore, Kardec já falava sobre isso, né, e no Evangelho nós temos lá, né, se a árvore é boa, o fruto é bom, e assim vai. Então, continuando para nós aqui. Então, lembramos que essas comunicações, elas, no caso esse artigo, ele é voltado especialmente para os médiums, que através das suas próprias comunicações, podem então detectar a natureza do espírito que se comunica. E continua. É preciso não perder de vista que os espíritos constituem todo um mundo, toda uma população que enche o espaço, circula ao nosso lado, mistura-se a tudo quanto fazemos. Se o véu que nulo oculta viesse a ser levantado, nós os veríamos à nossa volta, indo e vindo, seguindo-nos ou nos evitando conforme o grau de simpatia. Uns indiferentes, verdadeiros desocupados do mundo oculto, outros muito ocupados, quer consigo mesmo, quer com os homens aos quais se ligam, com um propósito mais ou menos louvável, segundo as qualidades que os distinguem. Numa palavra, veríamos uma cópia perfeita do gênero humano, com suas boas e más qualidades, com suas virtudes e vícios. Esse envolvimento, ao qual não podemos escapar, já que não há recantos por demais ocultos que sejam inacessíveis aos espíritos, exercem sobre nós e a nossa revelia uma influência permanente. Aqui bacana esse texto, né? Kardec estimula a nossa imaginação a olharmos para o mundo por uma outra perspectiva. Se pudesse, né, ser revelado, aliás eu já falei isso para vocês, me lembro que por acaso eu assisti a um filme evangélico em que as personagens encontraram ali um óculos
que revelava o mundo espiritual. Então era engraçado, né, que era uma produção dos Estados Unidos, americana, e aí então, né, eles colocavam o óculos e eles viam demônios entre as pessoas andando entre elas. Aí tiravam o óculos, tudo normal, aquelas ruas tranquilas, colocavam o óculos de novo, viam tudo, né? Então essa revelação é algo que nós também imaginamos, né? Mas se esse véu pudesse ser levantado, ou seja, se a nossa visão pudesse ser ali modificada para percebermos o mundo espiritual, né, nesse caso uma dupla vista de um modo natural, nós veríamos essa mesma movimentação. Ou seja, espíritos ocupados, espíritos desocupados, trabalhadores do plano espiritual, espíritos viciosos, acompanhando aqueles por afinidade, para o bem, para o mal. Veríamos ali uma cidade junto da nossa cidade. E havendo ali uma conexão entre essas duas dimensões. Uns nos impelem ao bem, outros ao mal. Muitas vezes as nossas determinações resultam de suas decisões. Olha aqui a influência oculta dos espíritos, né? Felizes daqueles que têm o juízo suficiente para discernir o bom ou o mau caminho por onde nos procuram arrastar. Considerando-se que os espíritos nada mais são do que os próprios homens despojados de sua indumentária grosseira, ou almas que sobrevivem aos corpos, segue-se que há espíritos desde que há seres humanos no universo. São uma das potências da natureza e não esperam que haja médiuns escreventes para agir. A prova disso é que em todos os tempos os homens hão cometido inconsequências. E isso porque dizemos que a sua influência é independente da faculdade de escrever. Essa faculdade é um meio de conhecer tal influência, de saber quais são os que nos rodeiam e quais aqueles que se ligam a nós. Pensar que nos podemos subtrair a essa influência, abstendo-nos de escrever, é agir como crianças que acreditam escapar a um perigo pelo simples tapar dos olhos. Kardec está querendo dizer assim, né, que muitos médiuns, né, bom dia Regina, muitos médiuns deixam de trabalhar na psicografia porque tem medo de espíritos. Não acontece muitas vezes isso? Tem aquele médium que falava assim, não, porque eu era médium, e aí então eu escrevia coisas e tudo mais, aí eu deixei de ser espírita e me tornei de tal religião. Porque ali então eu não quero mais ter contato com espíritos. Olha só que ingenuidade, né? Eu não quero mais contato com os espíritos, por isso eu deixei de ser espírita. Como se isso fosse mudar alguma coisa dessa realidade, né? Algo muito interessante a gente ver a forma ingênua como nós vemos ainda o mundo espiritual. Então, quando nós temos esse entendimento de que os espíritos nos rodeiam, nos influenciam o tempo todo, independente de lugar, crença, idade, raça, não importa qual seja, nós estamos constantemente rodeados por eles. A Jane colocou, né, já vi várias vezes relatos parecidos. Não fazem nada para melhorar, só querem que alguém tire o peso de seus cangotes, né? Falo de médiuns trabalhadores que passam por cursos, etc. Pois é, Jane, então isso aí é algo, né, que é uma realidade nas instituições. Então, quando faz o trabalho, né, aquele, por exemplo, curso de desenvolvimento mediúnico, uma das ideias desse desenvolvimento mediúnico é exatamente ali a conscientização da influência que os espíritos exercem sobre os médiuns e essa capacidade que os médiuns têm de ter essa percepção dos espíritos através ali das suas faculdades. Né? Então, mesmo dentro dos cursos, nós encontramos essas ideias. E, inclusive, também, né, no próprio atendimento fraterno que nós trabalhamos, pessoas que dizem, né, que muitas vezes sentem, percebem espíritos e queriam fazer com que isso parasse de acontecer porque eles não querem mais ter contato com espíritos. E aí então cabe a nós dizendo, olha, o que você está sentindo é apenas a manifestação, uma percepção que você tem de que eles estão por perto. Mas o dia que você parar de sentir isso, não quer dizer que eles deixaram de estar por perto. Né? Então a gente encontra isso nas mais variadas situações. E continua aqui então. Ao revelar aqueles que temos, né, antes o
Flávio colocou, né? Eu conheci médium que não entrava sozinho na sala de reunião mediúnica, sim, né? Então, quer dizer, o fato dele ser médium também não traz para ele uma coragem a mais, né? Ou ali uma facilidade de lidar com isso, né? Então tem isso também. Como se eles estivessem só lá, né? Pois é. Ao revelar aqueles que temos por camaradas, como amigos ou inimigos, por isso mesmo a escrita nos proporciona uma arma para combater esses últimos, os inimigos nesse caso, né? Pelo que devemos agradecer a Deus. Na ausência da visão para reconhecer os espíritos, temos as comunicações espíritas, por onde eles se revelam tais quais são, isto é, para nós, um sentido que nos permite julgá-los. Repeli-lo é comprazer-se em ficar cego e exposto ao engano sem controle. André colocou, né, eu não sei o quanto gritaria se visse um espírito, né? Às vezes não, Andréia, né? A gente tem assim aquela ilusão, ou a gente cria aquela fantasia de que vai ser um momento pavoroso, e muitas vezes pode ser um momento tão sublime. Então vai depender da circunstância, vai depender do espírito, da forma como as coisas acontecem. É que a gente, na nossa mente, a ideia é sempre aquela ideia que aparece nos filmes de terror. Então é sempre aquela coisa à noite, no susto, naquele lugar sombrio e tudo mais. Mas de repente você encontra ali, né, aquele espírito sublime aparecendo para você, dando aquele sorriso, te envolvendo com aquela irradiação, e você vai pensar, poxa, eu pensei que seria uma coisa pavorosa. Então, esse é o grande problema. Vamos lá, então, continuando. Então, vamos pensa no encontro, pensa no encontro de um modo positivo, né? Pois é, a Jane gosta da cada afinidade, né? Então depende muito de cada espírito, né? Dudu colocou, né? O pessoal faz um alarde de uma reunião mediúnica quando a coisa é bem tranquila, né? Pois é. Continua. A ingerência dos espíritos maus nas comunicações escritas não constitui, pois, um perigo ao espiritismo, porque se perigo há, continuará havendo e em caráter permanente. Nunca estaríamos bastante persuadidos dessa verdade. Trata-se apenas de uma dificuldade, da qual o espiritismo triunfará se a ele nos dedicarmos de maneira conveniente. Então esse é um dos ataques que o espiritismo costuma sofrer, né, principalmente, né, lamentavelmente, de muitos líderes de religiões tradicionais, né, que falam que o espiritismo é isso, o espiritismo é aquilo, porque tem contato com os espíritos, como se eles não tivessem. Como se você entrar num templo religioso qualquer, você não teria ali uma população, você não tivesse ali uma população de desencarnados participando ativamente de tudo aquilo que eles fazem. Inclusive atrás ali dos púlpitos, atrás dos altares, né? Influenciando, disseminando ideias positivas e negativas, dependendo ali da qualidade, né, dos valores daqueles líderes. Então é uma ingenuidade pensar que o fato do espiritismo revelar esses espíritos através do trabalho mediúnico desqualifica a doutrina, né, nesse contato com os espíritos, como se aqueles que não tivessem esse contato tivessem uma qualidade a mais. Antes de tudo, podemos estabelecer como princípio que os espíritos maus não aparecem, senão onde alguma coisa os atrai. Portanto, quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou pelo menos lados fracos que esperam aproveitar. Em todo caso, porque não encontram uma força moral suficiente para os repelir. De novo aqui, para um pouquinho só. Em todo caso, né, porque não encontram uma força moral suficiente para os repelir. Entre as causas que os atraem, é preciso colocar em primeira linha as imperfeições morais de qualquer natureza, porque o mal simpatiza sempre com o mal. Em segundo lugar, a excessiva confiança com que são escolhidas suas palavras. Quando uma comunicação revela uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os evocadores.
Frequentemente vemos pessoas muito distintas expostas a patifarias dos espíritos enganadores, como ocorre no mundo com as pessoas honestas, enganadas pelos espertalhões. Mas quando tomamos precauções, esses últimos nada têm a dizer. É o que acontece também com os espíritos. Quando uma pessoa honesta é enganada por eles, isso pode acontecer de duas causas. A primeira é uma confiança absoluta, que a leva a desistir de todo o exame. A segunda é que as melhores qualidades não excluem certos lados fracos que dão guarda aos espíritos maus, ávidos por se agarrarem às menores falhas da couraça. Vamos aqui então devagar. Quando ele fala aqui para nós sobre mesmo pessoas honestas sendo enganadas, muitas vezes nós temos ali médiums que apresentam ali valores, apresentam um trabalho digno, mas que muitas vezes por excesso de confiança, por não manter a devida vigilância, por serem inclusive testados, né, no seu trabalho, porque ele pode receber uma comunicação que traga ali uma mensagem muito estranha, e o médium, por orgulho, por vaidade, mesmo sendo bom trabalhador, porque orgulho e vaidade todos nós temos, ele então vai querer transmitir essa mensagem, para dizer assim, olha o que eu recebi, olha quem escreveu através de mim. Então, quer dizer, costuma ser, na verdade, aquele orgulho juvenil, aquele orgulho infantil. Então, na verdade, quando a gente lê alguma coisa que gera desconfiança, que não vale a pena transmitir, a gente guarda isso esperando ali uma confirmação, ou simplesmente ignora dizendo que aquilo não tem sentido, não tem por que divulgar. Então, na verdade, como é colocado para nós aqui, a primeira é a confiança absoluta que a leva a desistir de todo o exame. Então, esse é o exame que o médium precisa ter. E por isso, então, no curso, né, de formação de médiuns, no trabalho de desenvolvimento mediúnico, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é exatamente a precaução, a atenção para aquilo que ele recebe. Porque não é o fato de receber apenas. A gente lembra que receber uma comunicação significa também transmiti-la para as pessoas, divulgar aquela comunicação. Mas aí então, entre você receber e a comunicação, deve ser colocada uma barreira, um filtro bastante poderoso para analisar detalhadamente quem é o espírito, qual é o conteúdo da mensagem, por que ela veio, qual o impacto daquela comunicação naqueles que vão receber. Porque a gente vê com tanta facilidade, né, uma personalidade acaba desencarnando e de repente a gente encontra numa rede social a comunicação daquele indivíduo, trazendo revelações que ele não fazia quando estava encarnado. E de repente no mundo espiritual ele começa a se expor pessoas, expor seus sentimentos com absoluta naturalidade. E aí então o médium coloca, não, eu preciso divulgar isso porque fulano me trouxe essa comunicação. Então essa vaidade nossa precisa ser contida assim com muito cuidado. A Jane colocou, né, apresentam também a vaidade, né, isso é muito ruim. Pois é. E detalhe dos médiuns, né? Dudu colocou, né? Já recebi mensagens aqui que da minha parte só orei por esse espírito que enviou, né? Porque não era conhecido para ser, não era conteúdo para ser colocado aqui, e sim num trabalho mediúnico, né? Pois é, então realmente esse é o fato. Tem que ter esse controle. E a gente lembra sempre também que para todos aqueles que participam de algum tipo de trabalho mediúnico ou que tem contato com o trabalho mediúnico, existe aquela vontade também de receber comunicação, não importa qual seja. Então o médium recebe e fala assim, recebeu uma comunicação, não conta aí para a gente ver o que é. Aí o médium fala assim, não posso dizer. Então na verdade é melhor nem dizer, exatamente por causa disso, porque nós também somos muito suscetíveis a essa curiosidade de receber comunicação do mundo espiritual. Então, não é a comunicação em si, a gente tem que pensar no conteúdo. E esse conteúdo nesse conteúdo deve ser aplicada aquela ideia das 3 peneiras. Primeiro, é verdade? Segundo, é útil? Terceiro, é caridoso? Se não se encaixar em nenhuma dessas peneiras, se não passar por pelo menos, se ficar preso em pelo menos uma delas, em todos os lugares. A Jane colocou, né, já sabemos o caminho certo, né, fazemos errado porque queremos, né, e só não complicar, não enrolar, mas a gente tem uma fragilidade muito grande ainda, né, Jane?
A gente tem essa curiosidade, principalmente nós que somos estudantes, nós queremos ver o mundo espiritual de todas as formas. Nós gostaríamos de ver tudo, conhecer tudo, saber de tudo, só que, né, muitas dessas mensagens chegam para nós ali trazendo um conteúdo equivocado, e isso tem que ser filtrado com muito cuidado. E continua aqui para nós. Não nos referimos ao orgulho e à ambição, que são mais do que entraves, mas a uma certa fraqueza de caráter, e, sobretudo, aos preconceitos que esses espíritos sabem explorar com habilidade, lisonjeando-os. Com vistas a isso, eles usam de todas as máscaras a fim de inspirar mais confiança. As comunicações francamente grosseiras são as menos perigosas, visto a ninguém poder enganar. E de fato, você lê uma psicografia que traz ali expressões chulas, que traz ali agressões, provocações sem sentido, de cara a gente já fala, essa mensagem aqui não presta. O espírito que trouxe não é um espírito que vale a pena dar atenção. Os detalhes são aquelas sutis, que vão trazendo para nós ali ideias, com boas palavras, ideias bem polidas e tudo mais, mas que no fundo, geram em nós ali uma confusão, uma perturbação. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, as dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar-se de boa fé, por ignorância ou presunção. Os outros não agem senão pela astúcia. Vejamos então qual o meio de nos desembaraçarmos deles. A primeira coisa é não os atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Ou seja, dependendo do seu caráter, é que vai atrair esse ou aquele espírito. Por isso, então, a disposição moral. O modo como nós vemos a vida, o modo como nós pensamos nas coisas, tudo aquilo, então, vai trazendo para nós ali uma facilidade ou dificuldade para esse ou aquele tipo de atração. A gente colocou, mas você já está no serviço, já foi preparado, já pertence a um grupo, então o que falta, para mim, vergonha na cara, Já ouvi um espírito, por favor, parem de reclamar, aproveitem as chances, saibam trabalhar direito, Pois é. Então a gente vai cada um ali recebendo ali o seu puxão de orelha, E diz aqui para nós ainda, vamos lá. Dudu, bom dia. Então mais uma vez aqui, como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Todavia, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. Há pessoas que têm por princípio jamais fazer evocações e esperar a primeira comunicação espontânea que saia do lápis do médium. Ora, se nos recordarmos do que já dissemos sobre a variada e numerosa população dos espíritos que nos cercam, compreendemos sem dificuldade que isso seria colocar-nos à mercê do primeiro que viesse, bom ou mal. Olha só o comentário de Kardec, que interessante, falando sobre não apenas esperar as comunicações espontâneas, mas se você quer receber uma comunicação, de quem você quer receber? Basta você então chamar. O espírito virá se ele tiver vontade, se ele tiver possibilidade e se for de merecimento daquele que fez a evocação. Só que nos nossos tempos atuais nós esperamos as comunicações chegarem, E como nessa multidão há mais espíritos maus do que bons, existe mais oportunidade para os maus, exatamente como se abríssemos a porta a todos os passantes da rua, ao passo que, pela evocação, fazemos a escolha. Ademais, cercando-nos de espíritos bons, impomos silêncio aos maus, que, apesar disso, bem poderão procurar insinuar-se algumas vezes. Os bons chegam mesmo a permiti-lo para exercitar a nossa sagacidade em recebê-los, mas não terão nenhuma influência. Olha só que interessante, Os bons espíritos permitem que esses espíritos
mais hipócritas, esses espíritos até maus, se comuniquem para poder testar aqui a nossa percepção nesse trabalho mediúnico. As comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando estamos cientes da qualidade daqueles que nos cercam. Devemos então felicitar-nos pela iniciativa deixada aos espíritos. O inconveniente não se encontra senão no sistema absoluto, que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. Kardec aqui então reforçando, né? Importante nós também tomarmos a iniciativa nesse trabalho de comunicação com o mundo espiritual. E como eu falei para vocês, existe hoje um movimento muito grande no meio espírita, inclusive trazido, né, por grandes nomes do espiritismo hoje, falando exatamente que nós não devemos fazer evocações. Nós devemos apenas esperar que os espíritos se comuniquem. E aí acabam utilizando sempre aquela expressão trazida por Chico, que estava contextualizada numa situação específica, que o telefone toca de lá para cá, e isso acabou se tornando uma ideia geral. E na verdade não era esse o contexto. Era outro. Então vocês se lembram, né, que mães e pais procuravam sempre ali pedir para que o espírito, para que os filhos se comunicassem, parentes, familiares, entes queridos, se comunicassem através do Chico. O Chico falava assim: olha, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigar o espírito. Por isso ele colocou então o telefone toca de lá para cá. Mas nas comunicações de modo geral, são mão dupla. O telefone toca daqui para lá, o telefone toca de lá para cá, nós conversamos e podemos então também solicitar as orientações de espíritos específicos. E aí então eles vão se comunicar, é aquela história. Eu ligo para a casa de vocês, vocês atendem se vocês quiserem, se vocês puderem. A Angelina colocou, o Clóvis Nunes colocou um artigo sobre as fraudes de valor para os médiums, né? Então está aí Clóvis Nunes, um grande estudioso, né, dos fenômenos mediúnicos. Dudu colocou: e esse choque anímico é muito bom para o crescimento espiritual desse amigo ou amiga que chega. O início do melhor, né? Sim, esse trabalho de comunicação é importante também para os espíritos. Inclusive na semana passada nós recebemos, né, Dudu, aquela comunicação daquele espírito amigo, do Adalberto, né, que contou um pouco da sua história. Simplesmente chegou, se comunicou, trouxe ali a sua mensagem, contou ali a sua história, e não se apresentava necessariamente como um espírito instrutor que a gente está acostumado a receber das comunicações. E diz para nós aqui ainda, vamos lá. As comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando estamos cientes da qualidade daqueles que nos cercam. Eu já li aqui. O inconveniente não se encontra senão no sistema absoluto, que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam as casas espíritas, não se deve omitir a natureza das coisas que ali são tratadas. Aquelas que se propõem a um fim sério, e útil, atraem por isso mesmo os espíritos sérios. As que somente visam satisfazer a vã curiosidade ou seus interesses pessoais expõem-se pelo menos a mistificações, quando não a coisas piores. Então nós podemos, assim, de certa forma, né, controlando um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, a seriedade do nosso trabalho também, né, e por isso temos o apoio dos nossos amigos, né. Então os espíritos se aproximam de acordo com o caráter do trabalho que é feito. Flávio colocou, né, e considere que hoje temos poucas reuniões em que o objetivo seja uma comunicação, em que seja a evocação uma necessidade. A grande maioria das reuniões hoje, principalmente as de desobsessão, são planejadas pelos diretores espirituais da reunião ou da casa, né? Em reuniões que fizemos evocações, o interessante é que os espíritos evocados muitas vezes só vinham em outra reunião, para não atrapalhar o andamento daquela reunião, né? Então, bacana essa organização do plano espiritual, né, Flávio? Às vezes é feita a solicitação
Inclusive, né, antecipadamente, né, gostaríamos que na próxima reunião, se for possível, recebermos a comunicação do espírito tal ou de um espírito ligado a determinado tipo de trabalho ou determinado tipo de ideia, de conteúdo, e na reunião seguinte os espíritos gentilmente acabam se comunicando também. Então é bem interessante isso. Em resumo, diz aqui Kardec, podemos extrair das comunicações espíritas os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos, desde que os saibamos dirigir. Toda a questão se resume em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombeteiros ou malévolos. Diferença aqui, né? Duas expressões. Os zombeteiros são aqueles espíritos que gostam de fazer arruaças, né? Já os malévolos vêm ali os espíritos perversos. Ora, para isso o essencial é saber com quem tratamos. Inicialmente, ouçamos a propósito os conselhos que foram dados pelo Espírito São Luís à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas através do Sr. R., um de seus bons médiuns. Trata-se de uma comunicação espontânea por ele recebida, certo dia, em sua casa, com a missão de transmiti-la à referida sociedade. Antes o Flávio colocou aqui, né, muitas das vezes, quando queríamos orientação, como na casa, tínhamos 2 reuniões, a resposta muitas vezes vinha na outra reunião, né? Então, tudo no seu tempo. Comunicação aqui então de São Luís a respeito desses conselhos, né? Vamos lá. Por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será por demais repetida e que deveis tê-la sempre presente em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e amadurecei. Submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Sabeis que a revelação existiu desde os tempos mais recuados, sempre apropriada ao grau de adiantamento dos que as recebiam. Hoje não se trata de vos falar por imagens e parábolas, deveis receber nossos ensinamentos de uma maneira clara, precisa e sem ambiguidade. Entretanto, seria muito cômodo ter apenas de questionar para ser esclarecido. Aliás, isso seria escapar às leis progressivas que presidem a evolução universal. Ou seja, né, perguntar tal coisa, a resposta vem. Pergunta outra, a resposta vem. E aí então não se questiona sobre o conteúdo, não se analisa, não se aprofunda, não se filtra o conteúdo que vem do mundo espiritual. Então, conforme São Luís coloca aqui, é muito cômodo perguntar e receber a resposta. E tratar essa resposta como verdade absoluta, sem sequer estabelecer ali, né, o crivo da razão. Continua. Não vos admireis, pois, se para vos deixar o mérito da escolha do trabalho, e também para punir as infrações que possais cometer aos vossos conselhos, algumas vezes é permitido a certos espíritos, mais ignorantes que mal intencionados, a responder em certos casos às vossas perguntas. Em vez de ser isso um motivo de desencorajamento, deve ser um poderoso excitante, para que pesquiseis ardentemente a verdade. Ficai, pois, bem convictos de que, seguindo este caminho, não podereis deixar de chegar a resultados felizes. Sede unidos de coração e de intenção. Trabalhai todos. Procurai sempre e encontrareis. Resposta aqui então assinada Luís. São Luís aqui no caso, o nosso instrutor. Por pouco tato, raciocínio e hábito de observação que tenhamos, a linguagem dos espíritos bons e sérios traz um selo que torna impossível nos enganarmos. Quanto aos espíritos maus, por mais que cubram as suas torpezas com o véu da hipocrisia,
jamais poderão representar indefinidamente o seu papel. Acabam deixando cair a máscara. De outro modo, se sua linguagem fosse impoluta, seriam espíritos bons. A linguagem dos espíritos é, pois, o verdadeiro critério pelo qual podemos julgá-lo. Sendo a linguagem a expressão do pensamento, tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Não é também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos? Se recebermos 20 cartas de 20 pessoas que jamais vimos, não nos deixaremos impressionar de modo diverso pela sua leitura? Não será pelas qualidades do estilo, pela escolha das expressões, pela natureza dos pensamentos e até por certos detalhes de forma que reconheceremos naquele que nos escreve o homem rústico e o bem-educado, o sábio e ignorante, o orgulho e o modesto? Dá-se absolutamente a mesma coisa com os espíritos. É muito curioso aqui, só para poder trazer para vocês uma ilustração. Muitas vezes nós encontramos isso na arte, nos filmes, na literatura, na música. Você ouve, por exemplo, uma música com uma letra belíssima. E aí você pensa assim, poxa vida, mas esse cantor, ele tem ali, né, um talento para cantar aquela música. E muitas vezes ele é o próprio compositor. Mas depois ele escreve uma música com um tema vulgar. Tem um cantor de rock nacional que eu gosto bastante, o Léo Jaime, que algumas músicas românticas, bem compostas e tudo mais, mas muitas músicas que ele cantou, músicas vulgares mesmo, músicas com temas assim, com temas eróticos. Aí eu pensei, poxa vida, mas fiquei decepcionado, né? Porque das músicas populares, né, as mais conhecidas que ele cantava, que eram músicas muito bacanas, né, com boa sonoridade, com uma letra bem composta, muitas vezes até divertida, e de repente músicas assim vulgares, que não valem nem a pena, não são nem tocadas nas rádios, né, tamanho assim o conteúdo dela mesmo, né, tão negativo, assim, tão vulgar. E aí então acabei ficando decepcionado. Então a mesma coisa acontece quando nós vemos também. Então não basta apenas também uma única comunicação. É necessário que nós então exploremos, né, conhecendo as pessoas. Por isso que essa é a ideia, né? Você conhece as pessoas com o tempo. Não é apenas no primeiro contato. Aquele primeiro contato ele impressiona, aquele primeiro contato ele causa ali, ele tem aquele objetivo sedutor de você aproximar, de você... Eu digo sedutor, não na relação afetiva entre duas pessoas, mas na amizade mesmo. Você cativa as pessoas pelos interesses comuns e tudo mais, e aí depois essa relação vai se aprofundando. E aí depois você vai vendo quem é quem na verdade. Então a mesma coisa, né? Pois é, André, e muitas vezes quando se casa com pressa, principalmente, acaba ficando pior, né? Então é com o tempo que as coisas vão acontecendo. E mesmo com o tempo a gente acaba ainda fazendo coisa errada, né? Imagina quando acontece de um modo não previsto, de um modo... quando acontece de um modo impulsivo, né? Então aqui, como ele coloca para nós nessa comparação, fala exatamente sobre isso, sobre essa ideia de nós termos ali, né, sempre essa análise pela forma como os espíritos se expressam, pelas suas ideias também. Deixa eu ver aqui rapidamente. Dudu colocou, né, uma pena esse estudo ser só numa sexta-feira. Acho muito importante essas leituras, né? As concepções enviadas por tanta história contada por Kardec, a experiência passada por tantos espíritos, né, nos mostra tanto aprendizado ao nosso primário conhecimento sobre as coisas do mundo espiritual que mal conhecíamos, e com essas leituras vamos movendo a cada época e a rodar do nosso aprendizado como espíritos encarnados que somos no momento. A divulgação desses relatos é muito saudável a nós que ainda não compreendemos de uma forma tão real que muita coisa que parece estranha é fato de que tudo aconteceu e ainda pode acontecer para cada vez mais melhorar os nossos questionamentos com relação a nós, espíritos ainda na ignorância da sabedoria do espiritismo, né? O exercício, o estudo
voltado para esse tema especial, né? Porque a gente lembra que a Revista Espírita ela traz ali temas variados. E por acaso, né, a gente vai tropeçando nesses temas, por exemplo, relacionados ao estudo da mediunidade. Né? Mas a gente vê assim que tem muita coisa para ser explorada, detalhes simples, detalhes do cotidiano do trabalho mediúnico. Porque a gente se preocupa muito com o fenômeno, né? Mas ninguém se preocupa com os critérios que devem ser utilizados na vivência desses fenômenos. Então, é sempre bacana a gente encontrar, sem dúvida nenhuma, esses temas assim que trazem instruções tão valiosas, né? Principalmente quando dizem respeito àquilo que nós vivenciamos no cotidiano. E aqui, só para a gente finalizar então essa primeira parte que nós vamos estudar aqui. Kardec continua com o mesmo raciocínio. Suponhamos que sejam homens que nos escrevem. Devemos julgá-los da mesma maneira. Julguemo-los severamente, porquanto os espíritos bons de modo algum se sentirão ofendidos com essa escrupulosa investigação, porque são eles próprios que nula recomendam como meio de controle. Sabendo que podemos ser enganados, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Somente os espíritos maus que procuram nos induzir em erro podem temer o exame, porque, longe de o provocar, querem ser acreditados sob palavra. Então é nesse cuidado, né, de analisar o conteúdo dos espíritos. Então fazer ali uma análise cuidadosa, ver ali o seu conteúdo, e só os espíritos orgulhosos acabam ficando ofendidos nesse caso, né? Os espíritos que trabalham e conhecem, né, a necessidade de termos esse critério de segurança não se sentirão ofendidos. Desse princípio resulta muito naturalmente, com bastante lógica, o meio mais eficaz de afastar os espíritos maus e de nos premunirmos contra as suas falsidades. O homem que não é ouvido deixa de falar. Aquele que vê os seus estratagemas constantemente descobertos vai causar aborrecimento em outros lugares. O espertalhão, ciente de que nos mantemos em estado de alerta, não faz tentativas inúteis. Do mesmo modo, os espíritos enganadores deixam a partida quando percebem que nada podem fazer ou quando encontram pessoas vigilantes que desprezam tudo quanto lhes pareça suspeito. Para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Bom, vou deixar isso aqui então para a semana que vem. Nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens de segurança que Kardec vai apresentar para nós aqui. Então esse vai ser aqui a nossa deixa, né, o nosso marcador, para a semana que vem então passarmos em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Beleza, pessoal? Então deu certinho aqui. Paramos num ponto ótimo para continuarmos na semana que vem, então. Muito bem, então é isso, né? Um tema sempre bacana, um tema muito pertinente para nós, né? Que temos essa vivência com a experiência das comunicações mediúnicas, né? Embora afoitamente nós gostaríamos que isso acontecesse o tempo todo, os espíritos são bastante moderados nas suas comunicações, trazendo para nós, sempre que oportuno, né, uma mensagem, uma instrução, um estímulo aqui para o nosso trabalho, né? Então, vamos em frente aqui, continuar estudando na nossa teoria, né? Então é isso, né? Fechando aqui o nosso estudo de hoje. Dudu colocou, né, que sexta-feira com a revista, melhor dia, né? A Jane colocou, né, amo falar de médiuns, né? Como me conheço, né? Se querem agir no bem, esquecem que precisam ler, meditar, ponderar, analisar. Falo dos médiuns praticantes, né? Ao invés de reclamar da vida, das dores, dos sofrimentos, das lutas, que é compreensível, né? Isso é improdutivo, né? Faz parte, né, Jane? Não dá para separar o trabalho mediúnico da realidade do dia a dia, né? Então, o importante é a gente vai se fortalecendo. André colocou também, né, adora a revista, né, tem aprendido muito, muito legal. E a Regina colocou Kardec, teoria e prática, né? Melhor do que isso não tem, né, Regina? Então é isso, meus amigos, encerrando